Se você quer começar a fazer queima de cerâmica em casa, sem precisar investir em um forno caro, em equipamentos que vão onerar muito e ainda ter qualidade profissional naquilo que você faz, fica comigo nessa dica de barro que vale ouro, porque eu vou te contar como escolher a mufla e micro-ondas adequados para chegar no tão sonhado efeito joia, gastando pouco e podendo lucrar alto. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Corina Costa, sou arquiteta e ceramista e ensino você a fazer cerâmica em casa, gastando pouco e podendo lucrar alto. Nessa nossa dica de barro que vale ouro de hoje, a gente vai falar sobre a mufla. Tenho aqui 5 modelos que eu uso e que fazem parte aí do meu curso de queimas na mufla. Se você quiser saber mais sobre ele, vou deixar aqui na descrição, nos cards, para você poder se inscrever e vir comigo nessa jornada de transformação através da cerâmica para poder chegar aonde você quer, e aí nós juntas vamos poder voar alto. Se você está chegando por aqui agora, já deixa o seu like, envia isso para quem possa vir a se beneficiar com esse conteúdo e segue o canal para que você seja avisado cada vez que eu tiver um conteúdo novo aqui para você poder seguir e me acompanhar nesse processo, para que juntas a gente sempre tenha coisas a mais para acrescentar. Bom, nesse nosso contexto de hoje, antes de entrar na mufla propriamente dita, eu queria te dizer que existe uma diferença entre os tipos de fornos de cerâmica que a gente utiliza. E sim, tem que ter um forno específico para queimar cerâmica. Não dá para usar o forno do fogão da sua casa. A gente precisa de um equipamento que tenha essa finalidade. Então, normalmente as pessoas usam os fornos mais utilizados no Brasil, que são o forno a gás ou o forno elétrico. Desses dois, o mais barato é o a gás. Existem modelos que vão chegar em alta temperatura e a maioria dos modelos aí, eles são mais indicados para queimas até 1000 graus. Os fornos elétricos, eles têm a facilidade da gente poder encaixar em pequenos espaços, pequenos apartamentos. Eu tenho um instalado no meu apartamento e que funciona super bem também. Além disso, a gente tem essa alternativa que é muito legal para quem está começando, mas também é muito legal para quem já tem uma jornada aí na cerâmica, que trabalha com peças pequenas, como as nossas joias aqui, e quer flexibilidade, quer agilidade no processo do ateliê. Por quê? Para a gente encher um forno elétrico com peças pequenas, a gente tem um longo período de modelagem, depois um longo período de esmaltação, bastante tempo, resfriando esse forno. E com a mufla isso parece uma coisa muito mágica, As queimas de cerâmica normalmente tem essa coisa mágica mesmo, é sempre encantador abrir o forno, seja qual for ele, E na mufla não é diferente. A mufla, então, ela é um objeto refratário que vai ter um custo inicial bem menor do que investir num outro material, uma outra ferramenta, como é o caso do forno elétrico, por exemplo, que seria indicado para quem tem pouco espaço, para quem vai instalar num apartamento, por exemplo. O a gás já não é tão recomendado porque ele vai precisar de uma área livre maior do que os outros, até porque vai precisar de um espaço mais ventilado, enfim. Se você tem um espaço maior, talvez seja uma alternativa para você também. Tendo espaços pequenos, minha recomendação é ou um forno elétrico ou uma mufla em conjunto com um micro-ondas para fazer suas queimas de cerâmica. E agora, então, que eu falei que a gente tem diferentes modelos e que a mufla com o forno é um desses, queria te dizer que cada tipo de forno também nos dá um resultado específico para as peças que a gente vai ter. Quer saber como escolher a mufla ideal para você chegar ao efeito joia? Então vem comigo que agora a gente vai começar a falar sobre ela mesmo. A mufla, então, é um objeto refratário que vai dentro do micro-ondas e que vai alcançar uma temperatura alta dentro dele. Ele é feito especificamente para manter o calor aqui dentro e poder aí se ajustar a um pequeno espaço como o de um micro-ondas. Então, ela também tem características que você não pode deixar passar para poder fazer a escolha certa. Primeiro,
antes de qualquer coisa, antes mesmo de escolher a sua mufla, você precisa escolher a sua massa cerâmica e ali o perfil dos esmaltes cerâmicos que você vai usar. Pense, né, pela temperatura que essa massa chega. Esse é o primeiro ponto, a gente saber o que a gente tem de material e o resultado que a gente quer dele. E aí eu te recomendo, se for para fazer peças finas, delicadas, elegantes, chegar a esse efeito joia como eu faço nas minhas peças, que você priorize queimas de alta temperatura, porque essas queimas vão permitir que a massa se interize. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar alguns outros vídeos que falam um pouquinho mais sobre massas, né, sobre temperatura de queima aqui para você na sequência também. Enfim, a mufla então é esse objeto que vai dentro do micro-ondas. Sabida a temperatura de queima dessa massa cerâmica, eu posso escolher então a mufla que vai também chegar nessa temperatura de queima. Dessas minhas aqui, cada uma vai ter uma característica própria. Algumas têm similaridades aí, né, para esse resultado final, mas algumas têm características totalmente distintas. Então vamos começar por aquelas que são mais encontradas aqui no Brasil, né? Essas 5 são algumas delas, para que você possa fazer a sua escolha com assertividade para trazer para sua casa, para o seu ateliê, aquilo que realmente vai ser importante e que vai fazer a diferença no seu resultado final. Então, primeira coisa é conhecimento, e é por isso que eu estou aqui compartilhando isso com você. Se só com essa introdução você já saiu satisfeita daqui, então não deixa de curtir, compartilhar com quem vai precisar desse conteúdo e seguir o canal para não perder nada do que eu tenho. Mas vem comigo que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Nem entrei no assunto, estou só introduzindo aqui, é o nosso comecinho mesmo. Bom, então, cada mufla vai ter aí um tamanho, vai caber um tipo de peça, mas tem uma coisa muito importante que você precisa saber para escolher a sua. Quanto maior a mufla, maior a dificuldade dela de chegar nas temperaturas mais altas. Boa parte do que você vai encontrar no mercado vai conseguir chegar ali até 1000 graus. Que para cerâmica é uma pequena temperatura, é o que a gente chama de uma queima de baixa temperatura. Para atingir alta temperatura, que é o que eu te recomendo, te indico muflas que vão chegar aí a 1240 graus, até 1300 graus a gente consegue encontrar uma assim, tá? Recentemente, a gente começou a ter muflas nacionais, inclusive, que também chegam aí em alta temperatura. Então, eu adquiri essa daqui no começo de 2025, que foi quando surgiu a primeira nacional de alta temperatura, e depois eles me enviaram essa daqui também com o intuito de chegar em alta temperatura. Vou te passar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas, quais são as temperaturas que elas chegam e as medidas de cada uma para você refletir qual vai ser aquela que vai te permitir queimar as peças que você deseja. E sim, a partir do tamanho dela é que você vai ter que desenvolver as peças que vão caber ali dentro. Se eu tiver um forno elétrico, eu também vou olhar para o tamanho dele para saber qual é o tamanho da peça que vai caber lá dentro. Se eu faço peças desse tamanho, eu tenho um forno que vai me garantir isso aqui. Se eu faço vasos gigantes, vou precisar de um forno gigante. Se eu faço peças pequenas, eu posso usufruir das muflas, né, em conjunto com micro-ondas e ter aí uma ferramenta muito bacana para começar a fazer as suas joias em casa, se organizar, desenvolver aí um negócio lucrativo e poder sim ter grandes resultados. Se você quiser se aprofundar mais, tanto na questão da modelagem, do processo criativo e da própria organização do seu negócio, eu tenho também o curso e mentoria de joias em cerâmica, que eu vou deixar o link aqui embaixo, para você se inscrever e vir comigo nessa jornada de transformação para não ficar apenas copiando os outros, mas desenvolvendo aí o seu tipo de produto, aquilo que tem a sua identidade, ser reconhecida por isso também. Tenho certeza que você vai gostar muito e te quero comigo. Bom, entre essas muflas então, essa aqui é uma mufla nacional que tem, né,
essa daqui bem usada, eu tive um probleminha aí de estufamento quando ela veio, mas eu continuo fazendo queimas. Inclusive, eu tenho algumas peças da última imersão, Transforme Sua Cerâmica em Arte de Vestir com Nericome, que eu vou deixar o link aqui também. Se por um acaso não estivermos em momento de abertura das inscrições, entra para o grupo de espera, porque quando a próxima turma abrir, você vai ser avisado e não vai perder essa chance de vir comigo passar 2 dias ao vivo por um valor que é meramente ilustrativo, tá? Então, bom, eu tô com algumas peças aqui que vieram da última imersão, que eu tô queimando e que eu usei essa mufo. Ela chega em alta temperatura e é muito indicada se você quer sim começar a ter boa qualidade naquilo que você faz, tá? Esse outro modelo aqui é a mufla chinesa, que eu também uso bastante. É bem comum aparecerem essas pequenas rachaduras, né? E com essa mufla eu também chego em queimas de alta temperatura, cerca aí de 1240 graus. É a temperatura que eu escolhi fazer as minhas peças, porque ela me traz boa resistência, boa qualidade e também é a temperatura indicada para os esmaltes cerâmicos que eu costumo utilizar em conjunto com a massa cerâmica que eu costumo utilizar também. Para as minhas peças eu uso bastante a porcelana. Quem já me segue aí há mais tempo sabe sobre isso. Inclusive eu vou ter vídeo para você aqui embaixo falando sobre essas questões de qual é a massa cerâmica mais indicada, né? Como são as porcelanas, enfim, né? Eu tenho muito conteúdo sobre isso. Fica de olho porque é bacana você me seguir para não perder nada. Tenho também esse outro modelo. É muito comum as pessoas se confundirem na hora de comprar na internet entre esses 2 modelos da China aqui, tá? Então, pra gente ver melhor, né, poder comparar o tamanho de uma com a outra, vou colocar aqui em cima. Então, a gente vê que essa aqui é menorzinha, né? E essa daqui é o que a gente chama do tamanho grande da China, tá? Essa daqui de baixo é a mini da Jaqueline Noleto, e essa outra é a P dela, enquanto que essa é a G da China e essa é a P da China, tá? Então cada fabricante vai ter os seus tamanhos aí, enfim, né? Não se confunda com isso também. E muitas pessoas então compram essa achando que estão comprando essa daqui. Preste bastante atenção na hora de fazer suas compras de sites chineses para não correr o risco de adquirir a mufla errada e ter que investir de novo, né? Mas chegando essa para você vai conseguir fazer muita coisa aqui também. A diferença é que ela vai ter uma largura menor. A altura interna dela é bem parecida. Entre essas 3 que chegam muito bem em alta temperatura, te digo que essa é a que tem mais facilidade de chegar e se não tomar cuidado ela passa da temperatura de 1240 graus. Essas duas também passam, se a gente não souber fazer a curva de queima correta, coisas que eu ensino mais detalhadamente dentro do curso de queimas na mufla, onde eu posso direcionar a aluna, e por isso que eu não gosto de deixar essas curvas de queima abertas aqui. Mas se você quer se aprofundar, quer descobrir isso a partir do meu direcionamento, vem comigo para o curso, porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer boas queimas de cerâmica em casa a partir do que eu te oriento em detalhes lá, tá? Aqui é mais pra gente conhecer e você começar a dar os seus primeiros passos. Quer ir como eu fui, sozinho, desbravando esse universo? Vai também, porque eu consegui, você também pode conseguir. Agora, se você quiser chegar mais rápido comigo, te pegando pela mão, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda comigo, porque quanto mais gente sabendo fazer bem, melhor é para que o nosso produto seja bem aceito na sociedade, e sabemos que estamos num bom momento para isso, né? A cerâmica artística está em alta e a moda autoral também. Como falamos de acessórios, a gente fala justamente desse casamento feliz dessas duas coisas e dessa grande possibilidade de mercado que está aberta para a gente ocupar. Então, quanto mais gente fazendo bem feito com a sua identidade, muito melhor. Então, vem conosco, vem comigo. Eu tenho um grupo de alunas que vai te receber com todo carinho também. Essa é a outra mufla brasileira. Então, eu tenho 2 brasileiras aqui, 2 chinesas aqui, tá? Essa é a P
da China, essa é a G da China. Essa é a Mini do Sítio das Artes, marca brasileira, da Jaqueline Noleto, e essa é a P dela, tá? Apesar de chamar P, né, entre as muflas de alta temperatura, ela é maior do que as outras. Eu confesso que não tive bons resultados de queima em alta temperatura com ela. Acabo tendo que ter curvas de queima muito prolongadas, com o meu micro-ondas ligado por muito tempo, e eu prefiro usar essas que chegam mais rápido do que essa que demora para chegar numa alta temperatura, porque eu acho que eu preservo, né, a vida útil aí do meu micro-ondas. Então, eu tenho um certo receio de passar de 40, 60 minutos de micro-ondas ligado, então eu prefiro fazer com essas onde eu chego muito mais rápido do que isso numa queima de alta temperatura. Mas se você quiser testar essa daqui, seguindo, né, os direcionamentos deles aí, eu acredito que você pode talvez chegar numa alta temperatura também. Ela é maior, ela vai caber uma peça mais alta, mas em diâmetro ela não é muito diferente das outras, né? Eu vou colocando a medida de cada uma delas aqui para você acompanhar. Essa mufla é a mufla da Maylin na Argentina e ela só chega até 1000 graus. Nessa daqui eu já fiz muitos testes também e não passei ali da temperatura de 1000 graus. E agora você deve estar se perguntando como é que você sabe que não passou. Bom, eu conheço a característica dessas peças queimadas em alta temperatura e eu faço uma série de testes de permeabilidade, de resistência, para saber se essa peça chegou ou não na temperatura indicada. E com essa daqui eu não chego nem perto disso. Então eu acabo usando essas duas para queimar biscoito em torno de 1000 graus e uso essas aqui tanto para queimar biscoito quanto para fazer minhas queimas de esmaltação. Então vamos lá comigo fazer um checklist aqui do que é importante para você fazer boas queimas de cerâmica em casa, começando pela escolha da mufla correta para você, tá? Primeiro, tipo de massa cerâmica que você vai usar e a temperatura. Segundo, tamanho das peças que você vai precisar fazer e o que a mufla te permite. Dá uma olhada nas medidas internas de cada uma delas. Terceiro, a temperatura que essa mufla chega, se ela está adequada com a temperatura da massa cerâmica que você quer chegar. Tipo de refratário e preço, né? A gente tem aqui da mais barata para mais cara, tá? Então é bem essa subida de tamanho aqui, o preço de cada uma delas também. Mas te digo de antemão, é um investimento que não é tão oneroso, que você vai conseguir fazer e vai conseguir trazer suas queimas para mais perto. Vai precisar aprender como isso funciona? Obviamente que sim, como tudo na vida. A gente precisa se dedicar, ter o conhecimento necessário para poder usufruir da melhor maneira possível de cada uma dessas coisas. Então minha recomendação é: siga esses direcionamentos iniciais e comece a fazer plaquinhas de teste para fazer as primeiras queimas ali. E aí você vai conseguir saber como que isso aconteceu. Mas se você tiver que comprar uma única mufla, priorize aquela que você vai conseguir fazer a queima do biscoito e a queima do esmalte dentro dela, né? Essa daqui eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas nessas três eu consigo chegar a 1240 graus tranquilamente, né? Sabendo fazer a curva certa também. É óbvio isso aqui, dentro de tudo que a gente está conversando. Também tem uma outra coisa indispensável nesse processo, que é a escolha do micro-ondas adequado. Então, se você quer saber sobre qual micro-ondas eu te indico, eu vou deixar um link também para você poder ter acesso a um modelo igual ao que eu uso da Electrolux. Eu tenho dois micro-ondas, um mais antigo da Brastemp, que funciona super bem, mas que não se produz mais, e um novo da Electrolux que eu tenho indicado para as minhas alunas, que faz queimas muito boas e que as minhas alunas têm alcançado bons resultados também. Outra coisa interessante para você pensar na escolha desse micro-ondas, que ele é muito legal para a gente fazer a terceira queima, aquela que vem sobre um esmalte, uma peça já queimada, esmaltada, como por exemplo uma aplicação de ouro nas peças, né? Então, qualquer uma dessas aqui vai resolver esse problema para você. Por quê? Essas queimas, elas ficam abaixo
de 1000 graus. Então, todas as que a gente encontrar no mercado que vão até 1000 graus vão resolver o seu problema. E é bem complicado de achar lugares que vão oferecer queima para fora de ouro, por exemplo, né? De aplicação de lustro, de decalque, né? Nessas peças. Se você quer trabalhar e acrescentar esses elementos, a mufla vai ser muito bacana para você também. Me conta aqui, você já faz queimas de cerâmica? Que resultados que você tem conseguido fazer? Tá sendo fácil ou não? As suas peças explodem durante a queima? Quer saber como evitar esse tipo de problema? Então me diz aqui, me segue, compartilha esse conteúdo. Então vem falar comigo aqui embaixo. Esse é o nosso local de troca, de conversa. Vamos continuar esse nosso assunto através do que você trouxer escrito aqui para mim, tanto da sua experiência quanto das suas dúvidas. E aí eu te respondo, porque é isso que eu busco aqui, que a gente possa trocar, que a gente possa crescer juntas, somar para o alto. Então, espero que você tenha gostado dessa dica de barro que vale ouro de hoje e que comece a poder escolher sua mufla sem medo, né? Com mais assertividade, para que você faça peças que vão trazer o resultado que você deseja também e que você fique tão feliz quanto eu e as minhas alunas aí com aquilo que a gente tem desenvolvido. Certo? Então, beijo no coração e até a próxima dica de barro que vale ouro.